Saudações cristãs, você está aqui no canal Espada Triunfante. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes e nós vamos analisar aí em poucos minutos um assunto que não é muito divulgado aqui no Brasil. James White versus William Lane Craig, ou seja, dois apologistas. Um deles é muito conhecido aqui no Brasil, que já tem várias obras traduzidas para o português, né? Deste apologista norte-americano. Temos aqui o livro O Único Sábio, O Único Deus Sábio, né? Obra de William Lane Craig. Apologética para questões difíceis da vida. Você tem também Apologética Contemporânea. E provavelmente o livro mais conhecido do Dr. Craig seria Em Guarda. É um livro que vem com um DVD junto. Ok? Nós temos algumas obras então conhecidas aqui no Brasil de William Lane Craig. Porém, de James White você não tem praticamente nada traduzido, até onde eu saiba. Até mesmo o famoso livro dele, chamado A Liberdade do Oleiro, que é um livro onde ele refuta o livro de Norman Geisler, chamado Eleitos, mas Livres. Nem este livro praticamente você tem traduzido em português. Ok? É lamentável, porque ele é um dos grandes apologistas também dos Estados Unidos. Não muito conhecido como William Lane Craig, mas é um apologista realmente de calibre, uma pessoa muito... é um debatedor que teve mais de 150 debates nos Estados Unidos com diversas pessoas. Tá bom? Bem, William Lane Craig ele foi influenciado grandemente por Alvin Plantinga, né? Este filósofo que tem este livro traduzido aqui pela Vida Nova, Deus, a Liberdade e o Mal. Ou seja, esse filósofo americano, ele influenciou grandemente William Lane Craig, a ponto de o molinismo, que é um ensino filosófico católico, mais precisamente jesuítico, ou seja, de Luiz de Molina, que é seguido por Alvin Plantinga, também foi absorvido por William Lane Craig, ou seja, os dois praticamente então são molinistas, que é uma corrente não muito conhecida no Brasil. Bem, então a gente vê aqui que dentro da teologia, praticamente, Alvin Plantinga que realmente fez ressurgir, né, o ensinamento católico chamado molinismo. Né? Este homem aqui, ele dentro da filosofia, ele é muito conhecido. Neste livro também ele interpreta o mal dentro da visão molinista, tá bom? Então quando você lê este livro aqui, não vai pensar que é um livro de interpretação arminiana, que não é. É um livro de interpretação molinista, tentando explicar o mal. Tá? Agora, William Lane Craig, ele se especializou em filosofia da religião, metafísica, filosofia do tempo. Bem, como teólogo, as suas especialidades são o Jesus histórico, certo? Ele, como eu já disse, teve a sua inspiração maior nesse filósofo aqui, Alvin Plantinga. Igualmente significativo, então, foi a sua experiência de conversão. William Lane Craig, ele se converteu já bem jovem e praticamente teve uma mudança radical à sua vida depois disso. Depois de ele se formar no ensino médio, ele foi frequentar uma faculdade evangélica no oeste de Chicago e ali ele começou também alguns debates. Foi se especializando em comunicação e ganhando até um prêmio em 2014. Né? E, bem, nós vemos ele escrevendo várias obras, né? Nem todas traduzidas para o português. Craig também se formou em 1971. No ano seguinte, ele se casou com sua esposa Jane, e que ele conheceu ali na cruzada estudantil e profissional para Cristo.
Em 73 ele entrou para o programa de filosofia da religião, norte de Chicago, onde estudou também sob a orientação de Norman Geisler, ok? Ele realizou estudos teológicos sob uma orientação de vários teólogos, né? Como David Wells, né? Murray Harris e Clark Pinnock, né? Por incrível que pareça, né? Clark Pinnock. Bem, e ele se graduou em mestrado em filosofia da religião, história da igreja e do pensamento cristão. Em 1975, ele embarcou nos estudos em doutorado de filosofia na Inglaterra e escreveu alguns argumentos cosmológicos e publicou seu primeiro livro em 1979, né, o Argumento Cosmológico Kalam. Ele fez uma defesa também do argumento de um trabalho de uma pessoa chamada Wakes. Bem, seus estudos também na Alemanha resultaram em um segundo doutorado, dessa vez em teologia. Ele foi premiado em 1984 e também escreveu um livro também sobre os argumentos da ressurreição de Cristo, muito interessante. Em 94 ele aceitou o convite de alguns filósofos e teólogos como J.P. Moreland, né, e outros, para compor o Departamento de Filosofia e Ética de uma escola norte-americana. Ele é um atual pesquisador em filosofia. A teologia não é o seu forte, vamos dizer assim, né? Ele é um teólogo, mas o seu forte mesmo é a linha filosófica. Ele praticamente se tornou um dos maiores defensores contemporâneos do molinismo, que eu vou explicar em outro vídeo o que seria o molinismo, como o molinismo explica a salvação do homem. Ele defende o conhecimento médio, certo? E ele tem uma visão diferenciada aí dentro daquilo que ele entendeu como o melhor. Ele costuma dizer que ele achou que era o melhor dentro de filosofia. Bem, falando um pouco sobre o outro apologista, né, o James White, James White, ele é presidente e diretor do Alpha e Ômega, um ministério que tem ali no Arizona, e ele é autor também de mais de 20 livros. James White, ele organiza grandes livros, já escreveu obras também monumentais, muito boas, e ele praticamente participou de mais de 150 debates públicos, tá? Já falou sobre variados assuntos: catolicismo romano, calvinismo, islamismo, mormonismo, já debateu com grandes estrelas das Testemunhas de Jeová. Ele teve debates também muito interessantes com ateus, assim como William Lane Craig. Ele também debateu com vários ateus, também debateu com uma pessoa que é chamado Bart Ehrman. Ele é autor desse livro aqui, O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, tá? Este homem aqui, ele é um teólogo formado em teologia, foi professor de teologia, mas o que aconteceu com o senhor Ehrman? Ele praticamente graduou-se em 1978, mas foi estudar línguas originais, e durante os seus estudos de pós-graduação ele se convenceu que há contradições e discrepâncias nos manuscritos bíblicos que não poderiam ser harmonizados ou reconciliados. Ele era um liberal, ele permaneceu liberal, né? No caso, Bart Ehrman, ele era um liberal e permaneceu liberal por uns 15 anos, mas depois ele se tornou um ateu agnóstico, né? Ele, depois de lutar com problemas filosóficos do mal e do sofrimento, ele acabou entrando por esse caminho aí do agnosticismo. Bem, ele já debateu também com William Lane Craig e com também James White. Os dois, ele teve debate com os dois, debates públicos. Bart Ehrman também, ele é autor de mais de 20 obras,
tá? E tem realmente vários best-sellers pela New York Times. Bem, então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que a gente percebe que nós estamos falando então de dois grandes apologistas contemporâneos. Um extremamente conhecido e o outro não muito conhecido. Mas interessante em tudo isso é que o Sr. William Lane Craig não quis aceitar um debate com James White. James White, ele é monergista, tá? Ele é calvinista. E ele chamou o Sr. William Lane Craig para um debate, né? Entre molinismo e calvinismo. Mas o Sr. William Lane Craig disse que não debate com cristãos. Entendeu? Ele prefere debater com ateus. Uma saída boa e estratégica, né? Bem, eu vou ler aqui eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, vou deixar onde você pode buscar essa informação que eu estou passando para vocês. Veja só as palavras de James White, o apologista batista, monergista dos Estados Unidos. Olha o que ele disse. Eu frequentemente comento sobre o quão útil seria um debate entre o Dr. Craig e sobre vários assuntos. Muitas vezes eu procurei ter essa palestra de debate, mas não houve conclusão disso. James White desafiou o evidencialismo do Dr. Craig e desafiou ele para um debate, mas não foi realizado esse debate. Eu desafiei o seu molinismo, mesmo palestrando sobre o tema na Igreja Batista Reformada ao lado do campus, né, onde leciona ali o Sr. Craig, no sul da Califórnia. Eu não creio, diz James White, que o molinismo seja de todo coerente com a verdade bíblica e gostaria de desafiá-lo para demonstrar que o Deus da Bíblia é diferente, em certos termos, com o Deus do molinismo, né, o Deus do conhecimento médio. É claro que à luz de sua resposta, bem, aqui já é um outro assunto, tal. Então o Dr. Craig está bem ciente de nosso desejo de debater sobre esses assuntos, até porque James White tem vários e vários vídeos no YouTube mostrando as incoerências teológicas, tá, do Dr. Craig. Embora nunca nos encontramos, sabemos um pouco sobre nós mesmos, sobre as pessoas deles, né, através dos seus canais. Então, Dr. Craig diz que não debate com cristãos. Esta é a mesma resposta que você também terá de Norman Geisler. Quando o assunto veio à tona, ele caiu de uma dúzia de tais desafios ao longo da última década. Eu nunca daria uma explicação de por que isto deve ser assim, porque eles pensam assim, não debater dentro da teologia. Nós somos debatedores, afinal de contas. Temos debatido com variadas pessoas. E seria edificante para a comunidade cristã como um todo entender o porquê e por que existem essas diferenças. Temos mostrado que podemos debater de uma forma justa, completa e respeitosamente. Assim, eu não vejo absolutamente nenhuma razão por que o Dr. Craig não aceita o nosso desafio de debater esses tópicos. Certamente estamos prontos e, dado com as ateístas, estão fugindo para as montanhas, com seus cabelos em chamas. Parece-me que o Dr. Craig teria muito tempo extra para se juntar a nós, né, para um debate nessas questões apologéticas importantes. Bem, infelizmente, o Dr. Craig não quis e não quer, pelo menos atualmente, debater com James White. Olha, James White, ele é uma pessoa bem preparada teologicamente para discutir assuntos bíblicos com qualquer pessoa. Eu acho que seria interessante se o Dr. William Lane Craig repensasse. Afinal de contas, ele está com bastante tempo livre. Afinal de contas, os ateus estão correndo do Dr. Craig. Então, é uma informação que muita gente não conhece, desconhece aqui no Brasil. Então, eu gostaria de deixar nesse vídeo esclarecido essa questão, tá bom? Deixe seu like, seus comentários e se quiser se inscrever nesse canal, esteja à vontade. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.